Olá, sejam bem-vindos ao canal Biológicas. Vamos começar a nossa aula com uma breve introdução à microbiologia. Ao longo dos anos, houve a necessidade de dividir e classificar os seres vivos em grupos para facilitar o estudo e o entendimento sobre eles. Sendo assim, criou-se uma área da biologia responsável por dividir e classificar os seres vivos baseando-se em critérios anatômicos ou morfológicos. Essa área chama-se taxonomia. Seu início formal se deu em 1735 com a publicação do Sistema Naturae por Carl von Linné, que criou uma hierarquia de classificação e instituiu uma nomenclatura binomial, que oficializou o nome de todos os seres vivos, evitando assim a ambiguidade em todo o mundo. Atualmente, contamos com outra ferramenta que auxilia na classificação dos seres vivos, chamada de filogenia. A filogenia é, portanto, o estudo da história evolutiva dos seres vivos baseados em critérios moleculares. Ou seja, ela estabelece o grau de parentesco evolutivo dos seres vivos, comparando DNA, RNA ou proteínas. A filogenia, portanto, diminui os erros de classificação propostos pela classificação baseada somente em critérios anatômicos. A hierarquia de classificação proposta por Carl von Linné no ano de 1735 conta com 7 unidades ou categorias que são chamadas de táxons, sendo elas reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A espécie é a unidade fundamental de classificação de seres vivos, sendo assim, indivíduos da mesma espécie são aquelas que contêm características exclusivas e se reproduzem gerando descendentes férteis no ambiente natural. Nesse sistema, os gêneros relacionados fazem parte da mesma família. Famílias relacionadas estão dentro de ordens, ordens dentro de classes, classes dentro de filos, filos dentro de reinos e, mais recentemente, reinos dentro de domínios. Outra contribuição de Carl von Linné para a biologia foi o sistema de nomenclatura binomial. Nesse sistema, os seres vivos recebem dois nomes latinizados. O primeiro com letra maiúscula, relacionado ao gênero, e o segundo com letra minúscula, denominado epíteto específico. Juntos, os dois recebem a designação de espécie. O latim foi a língua escolhida por se tratar de uma língua morta e não favorecer nenhuma nacionalidade específica. A nomenclatura trinomial é encontrada quando nos deparamos com uma subespécie. E do mesmo modo que podemos ter uma subespécie, também podemos ter subfamília, subfilo, subgênero, que são unidades taxonômicas intermediárias. E cabe ressaltar também que a nomenclatura binomial, também chamada de nomenclatura científica, é aquela usada em todo artigo científico, livro ou qualquer meio de comunicação ou divulgação da ciência, quando nos referimos a qualquer ser vivo. Todo nome científico é escrito em itálico ou sublinhado quando escrito à mão. A divisão dos seres vivos em reinos e domínios não foi criada da noite para o dia. A linha do tempo de classificação dos seres vivos se inicia na Grécia Antiga com Aristóteles, que classificou os organismos vivos como plantas ou como animais. Mas a classificação baseada em estudos aprofundados se deu somente em 1735 com Carl von Linné, também conhecido por Linneu, que dividiu os seres vivos em dois reinos, Animalia e Plantae. Posteriormente, houve a necessidade de agrupar os micro-organismos. Assim, em 1857, o biólogo e botânico sueco Carl von Nagel, contemporâneo de Louis Pasteur, propôs que bactérias e fungos fossem classificados no reino das plantas. Anos mais tarde, em 1866, o biólogo alemão Ernst Haeckel propôs a criação do reino protista, que incluía bactérias, protozoários, algas e fungos. Contudo, devido à discordância dos cientistas a respeito do reino protista, eles continuaram utilizando a divisão proposta por Nagel. Com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, os cientistas puderam distinguir dois tipos celulares, eucarionte e procarionte, e somente em 1969 o reino Monera, que incluía todos os procariontes, foi aceito pela comunidade científica. Nesse mesmo ano, o biólogo e botânico norte-americano Robert Whittaker propôs a divisão dos seres vivos em 5 reinos, Monera, Fungi, Protista, Plantae e Animalia, baseando-se basicamente no tipo celular, eucarionte ou procarionte, e na forma de obtenção de energia, autotróficos ou heterotróficos. Contudo, com o desenvolvimento de técnicas avançadas de biologia molecular que permitiam o isolamento e sequenciamento de DNA e RNA, especificamente o sequenciamento do RNA ribossômico, permitiu aos cientistas descobrirem que existiam dois tipos de células procarióticas, as eubactérias e as arqueias, e um tipo de célula eucariótica. Sendo assim, em 1978, Carl Husen propôs um sistema de classificação de 3 domínios, bactéria, arqueia e eucária.
Carl Hughes considerava que as bactérias e as arqueias deveriam formar seus próprios domínios na árvore evolutiva, pois além de apresentarem diferenças no RNA ribossômico, diferiam na estrutura lipídica da membrana, nas moléculas de RNA de transferência e na sensibilidade aos antibióticos. Na comparação do RNA ribossômico, verificou-se que as arqueias estão mais próximas evolutivamente dos eucariotos do que das bactérias. Nesse sistema de classificação, animais, plantas e fungos são reinos do domínio eucária. O domínio bactéria inclui todos os procariotos patogênicos, alguns procariotos não patogênicos encontrados no solo e na água e os procariotos fotoautotróficos. O domínio arqueia inclui procariotos que não possuem peptídeo glicano em suas paredes celulares. Frequentemente são encontrados em ambientes extremos e realizam processos metabólicos incomuns. Após analisar a importância da divisão de seres vivos, vamos discutir brevemente a diversidade do mundo microbiano. As bactérias são organismos unicelulares. O seu material genético não é compartimentalizado, portanto, as células bacterianas são classificadas como procariotos. Apresentam-se nos mais variados formatos, mas basicamente verificam-se bacilos, cocos e espirilos. Se reproduzem por fissão binária e sua nutrição baseia-se em compostos orgânicos encontrados no meio em que estão. Contudo, algumas podem nutrir-se a partir de compostos inorgânicos. Possuem parede celular compostas de peptídeo glicano. As arqueias também são organismos unicelulares, assim como as bactérias. Contudo, elas não apresentam peptídeo glicano quando possuem paredes celulares. São sempre encontradas em ambientes extremos e dividem-se em 3 grupos principais. Os metanógenos, anaeróbios estritos que produzem metano a partir do dióxido de carbono e hidrogênio. Os hipertermófilos, que são capazes de crescer em ambientes extremamente quentes. E os halófilos, extremos que vivem em condição de altas concentrações de sais. Os fungos são organismos eucariotos pertencentes ao reino fungi e ao domínio eucária. Seus representantes são unicelulares, que são as leveduras, ou pluricelulares, podendo ser bolores ou cogumelos. Podem se reproduzir sexuada ou assexuadamente. E os fungos verdadeiros apresentam quitina em suas paredes celulares, a obtenção de energia através da absorção de nutrientes, compostos orgânicos que estão presentes no meio em que eles estão. As algas de interesse dos microbiologistas são micro-organismos eucariotos que realizam fotossíntese. Apresentam uma grande variedade de formas e podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. Uma grande parte das algas apresentam parede celular composta de celulose. As algas são encontradas no solo, água doce e salgada em associação com plantas. E como são organismos fotossintetizantes, utilizam dióxido de carbono e água em seu metabolismo, produzindo oxigênio e carboidratos. Elas são agrupadas dentro do reino protista e domínio eucária. Os protozoários são micro-organismos unicelulares eucarióticos. Esses micro-organismos se apresentam nas mais variadas formas e podem viver como organismos de vida livre ou parasitos, e podem se movimentar através de pseudópodes, cílios ou flagelos. Alguns protozoários, como a euglena, realizam fotossíntese. Em razão da tamanha variedade, podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada. Os protozoários também fazem parte do reino protista e domínio eucária. Os vírus são considerados acelulares, pois só podem se reproduzir utilizando a maquinaria celular de outros organismos. Sendo assim, os vírus só serão considerados vivos quando infectam uma célula hospedeira, sendo inertes fora delas. São tão pequenos que só podem ser vistos com o auxílio de microscopia eletrônica. A partícula viral é relativamente simples, contém um núcleo com material genético, que é o DNA ou RNA, que é circundado por uma membrana proteica e esta é envolta por uma membrana lipídica. Os micro-organismos não estão somente relacionados às doenças. Graças aos avanços na ciência, hoje conhecemos como os micro-organismos se comportam, o que possibilitou inúmeros progressos na saúde e no bem-estar dos seres humanos e dos animais. No início do século XX, os vírus e as bactérias eram responsáveis pela grande maioria das mortes, e graças ao desenvolvimento de práticas sanitárias, campanhas de vacinação, uso de antibióticos, a letalidade das doenças causadas por micro-organismos caiu drasticamente em países desenvolvidos. Contudo, algumas dessas doenças ainda são responsáveis por muitas mortes em países em desenvolvimento.
Os micro-organismos ainda constituem uma grave ameaça ao ser humano quando avaliamos doenças que surgem de uma hora para outra, como a gripe aviária, gripe suína, Covid-19 e surtos do vírus Ebola. O conhecimento sobre o mundo microbiano também possibilitou inúmeros avanços na agricultura, alimentação, meio ambiente e biotecnologia. Por exemplo, sabemos hoje que as bactérias são extremamente importantes para a ciclagem de nutrientes. Elas estão presentes no solo em associação com as raízes de leguminosas, convertendo o nitrogênio presente no ar em amônia, que é o nutriente essencial para o crescimento das plantas. No ciclo do enxofre, as bactérias são responsáveis por converter o sulfeto de hidrogênio, que é tóxico, em sulfato, que é um composto não tóxico. As bactérias também estão presentes no intestino humano, sintetizando algumas vitaminas importantes, e no rumen dos animais, digerindo a celulose que está presente no capim. Na indústria alimentícia, os micro-organismos estão presentes na fermentação de produtos lácteos, produzindo queijos e iogurtes, e na produção de pães e bebidas alcoólicas. Os micro-organismos também são utilizados na produção de biocombustíveis, como o gás metano e o etanol, e são utilizados hoje como biorremediadores, processo este que acelera o processo de limpeza no meio ambiente quando se introduz um micro-organismo específico a um ambiente poluído, acelerando a degradação do poluente. A microbiologia industrial avançou significativamente também na produção de antibióticos, enzima e os mais variados compostos químicos. E a biotecnologia usa micro-organismos geneticamente modificados para sintetizar produtos como a insulina e proteínas humanas. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Lembra de deixar o seu like, deixa um comentário aqui falando o que você achou da aula. Compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até mais.